A Verdadeira Riqueza, Princípios da Prosperidade Bíblica, de Ellen G. White. Material produzido e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 2. O Engano das Riquezas. Prezada irmã M, ao mostrar-me o Senhor o seu caso, fui transportada há muitos anos atrás, quando você passou a crer na breve vinda de Cristo. Você aguardava e amava seu aparecimento. Seu marido é um homem naturalmente afetuoso e generoso, mas apoia-se na própria força, que na verdade é fraqueza. Ele não sente a necessidade de fazer de Deus o seu poder. Bebidas intoxicantes lhe entorpecem a mente e lhe paralisam as habilidades mais elevadas. A semelhança com Deus foi sacrificada para atender ao anseio por bebidas fortes. Eu a vi lutando com a pobreza, buscando sustentar a si e aos seus filhos. Muitas vezes não sabia o que fazer. O futuro parecia sombrio e incerto. Em sua aflição, você clamava ao Senhor, e Ele a confortava e ajudava, e esperançosos raios de luz brilhavam ao seu redor. Quão precioso lhe era Deus naqueles tempos! Quão doce seu confortante amor! Você sentia ter precioso tesouro no céu. Ao considerar a recompensa dos aflitos filhos de Deus, que consolo sentir que o podia invocar como Pai. Seu caso foi, na realidade, pior do que se tivesse ficado viúva. Seu coração estava angustiado pela má conduta do marido, mas suas perseguições, ameaças e violência não a levaram a confiar na própria sabedoria e esquecer-se de Deus. Longe disso. Você percebeu sua fraqueza e era incapaz de transportar as cargas. Em sua debilidade, levou os pesados fardos a Jesus, aquele que é capaz de carregar nossos fardos. Como você acalentou cada raio de luz proveniente de sua presença e quão fortalecida se sentiu no poder de Cristo. Quando a tormenta da perseguição e crueldade inesperadamente se abateu sobre você, o Senhor não permitiu que fosse esmagada, e nesses tempos difíceis foi suprida de força, calma e paz que lhe foram maravilhosas. Na ocasião em que duras acusações e zombarias mais cruéis do que lanças e flechas foram lançadas sobre você, a influência do Espírito de Deus levou-a a falar calma e serenamente. Não foi natural comportar-se assim. Foi o fruto do Espírito de Deus. Foi a graça de Deus que fortaleceu sua fé em meio ao mal de uma esperança protelada. A graça fortaleceu-a para os conflitos e opressões e fez de você uma vencedora. A graça ensinou-a a orar, amar e confiar, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Enquanto sentia que suas orações eram respondidas de modo especial, não achou que fossem por algum mérito próprio, mas por causa de sua grande necessidade. Sua necessidade foi a oportunidade de Deus. Sua vida naqueles dias de provação foi confiar em Deus. As manifestações de livramento especial, quando nos lugares mais difíceis, eram como oásis no deserto ao viajante cansado e sedento. O Senhor permitiu que fosse educada na adversidade e aflição, para que pudesse obter uma experiência que seria útil tanto a você quanto aos outros. Nos dias de pobreza e tribulação, você amava o Senhor e apreciava os privilégios espirituais. A proximidade da vinda de Cristo era sua consolação, uma viva esperança de que brevemente encontraria descanso do trabalho e o fim de todas as tribulações, quando descobriria que não havia trabalhado nem sofrido tanto, pois o apóstolo Paulo declarou: porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Encontrar-se com o povo de Deus pareceu-lhe quase como visitar o céu. Obstáculos não a detiveram. Você poderia sofrer cansaço e fome de alimento material, mas não ser desprovida do alimento espiritual. Buscou sinceramente a graça de Deus e não o fez em vão. Comunhão com o povo de Deus foi a riquíssima bênção que pôde desfrutar. Na experiência cristã, sua mente desprezou a vaidade, o orgulho e a exibição extravagante. Quando testemunhou o uso de recursos por professos cristãos para exibir e promover o orgulho, seu coração e seus lábios declararam: Ah, se eu tivesse os recursos que aqueles que são infiéis em sua administração têm, sentiria ser um dos grandes privilégios ajudar os necessitados e colaborar com o progresso da causa de Deus. Com frequência, sentiu a presença de Deus enquanto buscava com seu modo simples instruir outros acerca da verdade para estes últimos dias. Experimentou a verdade por si mesma. Você sabia que não era uma ficção o que havia visto, ouvido, vivido e testificado. Sentia prazer em apresentar a outros, em conversa particular, o maravilhoso modo como Deus conduz seu povo. Relatava seu procedimento com tamanha segurança que produzia convicção no coração dos ouvintes. Falava como se tivesse um conhecimento das coisas que afirmava. Ao pregar a outros com respeito à verdade presente, você ansiava por grandes oportunidades e maior influência para que pudesse levar ao conhecimento daqueles que estavam em escuridão a mesma luz que iluminara seu caminho. Às vezes, você olhava para sua pobreza, limitada influência e seus melhores esforços frequentemente mal interpretados por professos amigos da causa da verdade e ficava quase desanimada. Minha atenção foi chamada para seu desejo de possuir recursos. Em seu coração estava este sentimento: Ah, se eu tivesse meios, não os empregaria mal. Daria um exemplo aos que são mesquinhos e avarentos. Eu lhes mostraria a grande bênção que se recebe em fazer o bem. Sua mente desprezava a cobiça. Quando via os que tinham abundância dos bens deste mundo fecharem o coração ao clamor dos necessitados, dizia: Deus os visitará, Ele os recompensará segundo as suas obras. Ao ver os ricos andarem orgulhosamente, o coração cingido de egoísmo como de cinta de ferro, sentia que eles eram mais pobres do que você, embora estivessem em necessidade e sofrimento. Quando via esses homens vaidosos, sentindo-se superiores porque o dinheiro tem poder, sentia compaixão deles e de modo algum teria sido induzida a trocar de lugar com eles. Entretanto, você desejava possuir recursos para empregá-los de tal modo que fosse uma repreensão à cobiça. Disse o Senhor ao seu anjo, que havia até então pastoreado a irmã: Tenho-a provado na pobreza e aflição, e ela não se separou de mim, nem se rebelou contra mim. Irei prová-la agora com prosperidade. Vou revelar-lhe uma página do coração humano com a qual ela não está familiarizada. Vou mostrar-lhe que o dinheiro é o mais perigoso inimigo que ela já encontrou. Revelarei a ela o engano das riquezas, que elas são um laço, mesmo para os que se julgam seguros contra o egoísmo e imunes contra a exaltação, a extravagância, o orgulho e o amor ao louvor dos homens. Foi-me mostrado, então, que se abrira diante de você um caminho para melhorar suas condições de vida e, com o tempo, obter os recursos que julgava que usaria com sabedoria e para a glória de Deus. Quão ansiosamente seu anjo ministrador observava a nova prova para ver como lhe resistiria.
ao lhe chegarem os recursos às mãos, eu a vi, aos poucos e quase de forma imperceptível, separando-se de Deus. Os recursos a você confiados eram gastos para benefício próprio, para rodeá-la das boas coisas desta vida. Vi os anjos contemplando-a com piedosa tristeza, o rosto meio desviado, indispostos a deixá-la. A presença deles, porém, não era percebida, e você se conduzia sem dar atenção ao seu anjo da guarda. Os negócios e preocupações de sua nova posição exigiam tempo e atenção, e seu dever para com Deus não era considerado. Jesus a comprou com o próprio sangue. Você não pertence a si mesma. Seu tempo, sua energia e seus meios pertencem todos ao Redentor. Ele tem sido seu amigo constante, sua força e seu apoio quando outros amigos se mostraram indiferentes. Você retribuiu com ingratidão o amor e a bondade de Deus. Sua única segurança estava na confiança irrestrita em Cristo, seu Salvador. Longe da cruz, não há segurança alguma para você. Quão fraca é a força humana nessas ocasiões. Evidentemente não existe poder real algum, senão aquele que Cristo dá aos que confiam nele. Um pedido feito com fé a Deus tem mais poder do que a riqueza do intelecto humano. Em sua prosperidade, você não cumpriu as resoluções tomadas na adversidade. O engano das riquezas desviou-a de seus propósitos. Aumentaram-se as preocupações. Sua influência foi ampliada. Ao perceberem os aflitos o alívio aos seus sofrimentos, glorificavam-na, e você aprendeu a amar o louvor vindo dos lábios de pobres mortais. Encontrava-se em uma cidade popular e julgou necessário para o êxito de seus negócios, bem como para manter sua influência, que seu ambiente estivesse de algum modo em harmonia com suas ocupações. Mas você levou as coisas longe demais. Foi muito influenciada pelas opiniões e julgamento dos outros, e gastou dinheiro desnecessariamente, só para satisfazer os desejos dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16. Esqueceu que estava lidando com o dinheiro de seu Senhor, gastando recursos unicamente de modo a fomentar a vaidade. Você não considerou que o anjo relator estava fazendo um registro do qual se envergonharia quando se deparasse novamente com ele. Disse o anjo, apontando para você. Você glorificou a si mesma, mas não engrandeceu a Deus. Chegou até a gloriar-se em poder comprar essas coisas. Sua fé e simples confiança em Deus começaram a desaparecer assim que os recursos começaram a fluir. Não se afastou de Deus repentinamente. Sua apostasia foi gradual. Deixou a devoção matinal e vespertina, porque nem sempre era conveniente. A esposa de seu filho causou-lhe provações de caráter estranho e ofensivo, que tiveram sobre você considerável influência em desanimá-la de continuar com as devoções de família. Sua casa ficou destituída de orações. Seus negócios ficaram em primeiro lugar, e o Senhor e sua verdade tornaram-se secundários. Volte a olhar aos dias de sua primeira experiência cristã. Teriam essas provações levado você a afastar-se do culto familiar naquela vez? Nisso, na negligência da oração particular, você perdeu em sua casa uma influência que poderia haver conservado. Era seu dever reconhecer a Deus na família, apesar das consequências. Suas petições deveriam ter sido feitas a Deus pela manhã e ao entardecer. Você devia ter agido como um sacerdote da família agiria, confessando seus pecados e os de seus filhos. Se tivesse sido fiel, Deus, que fora seu guia, não a teria abandonado ao seu próprio entendimento. Foram gastos desnecessariamente
recursos para ostentação. A irmã se entristecera profundamente por causa desse pecado em outros. E enquanto assim empregava os recursos, estava roubando a Deus. Então o Senhor disse: Eu espalharei, permitirei que por algum tempo ela ande em seus próprios caminhos. Cegarei o discernimento e removerei a sabedoria. Irei mostrar-lhe que sua força é fraqueza e sua sabedoria é loucura. Irei humilhá-la e lhe abrir os olhos para ver quão longe se afastou de mim. Se então ela não voltar para mim de todo o coração e me reconhecer em todos os seus caminhos, minha mão espalhará, e o orgulho da mãe e dos filhos será abatido, e terão novamente por sorte a pobreza. Meu nome será exaltado. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Isaías capítulo 2, versículo 17.